Meus prestimosos. Hoje eu vou falar do. Cara, que maravilha. Que, meu, é sério. Que coisa maravilhosa que é o filme do Michael Jackson, cara. Grande Michael Jackson, o maior rei do pop. O cara, assim, inigualável. Um artista único que jamais, jamais terá um igual. O cara, assim, é uma história de vida. É uma, assim, não tem nem o que comentar em relação ao que representa. Tamanha essa questão também de quanto tempo que demoraram, porque é óbvio que uma biografia, uma cinebiografia do Michael já estava na cabeça, nos planos de muita gente, né? E assim, muito legal que os produtores do Bohemian Rhapsody fizeram esse filme, que é uma abordagem que eu acho muito interessante, que é diferente de uma ideia onde você foca apenas nos dramas pessoais, na história da carreira, de muito. Uma questão muito mais, claro, que para o cinema, né? O ponto de vista dramático acaba sendo realmente muito interessante. E a maioria das cinebiografias ao longo da história, se você for pegar você percebe que realmente eles tendem a contar a história de uma forma muito mais dramática, né? Para atrair essa empatia, o público, e claro, interessante a vida, né, de artistas aí que tenham uma história para contar, né? Então sempre envolve esses dramas, né? E o legal dessa abordagem, assim como o Bohemian Rhapsody, na minha opinião, e o Michael Jackson, é a música. É a música. É um filme para você ver numa sala com som bom, no cinema, sabe? Porque é a música. A música é o foco do filme. Você mostra os dramas, você mostra a personalidade do Michael, a família, o Calmon Domingo lá fazendo o pai dele, cara, o Joseph Jackson, aquela figura lastimável, detestável, né? Brilhantemente bem, né? O próprio Jafar Jackson, né? Sobrinho do Michael, né? Fazendo assim, e a vozinha. Thank you. Cara, é perfeito. A voz, o jeito que ele usa a voz, assim, falando com Quincy Jones lá, que ele chamava de Kill, Kill. Cara, é muito bom, mas muito bom, entendeu? A performance, a dança, sabe? É a recriação do encontro, do último show com os Jackson's Five, sabe? Assim, são coisas assim que você analisa e você sente por que o cinema realmente, assim, eu diria, é a minha arte predileta, né? Então, assim, não tenho o que falar, porque o cinema, dentre todas as artes, considerada, né, a sétima, mas é aqui dentro apenas do cinema você consegue ter todas as outras artes, né? Você pode ter a dança, você pode ter pintura, você pode ter a literatura, enfim. Então o cinema para mim é minha arte predileta e nessas horas que eu vejo um filme maravilhoso desse e assim não é só porque eu sou fã do Michael Jackson, tá? Que é aquela coisa lembra assim a minha infância mesmo. O meu sonho de ver o Michael Jackson, um show dele, quando ele tava na última turnê, eu queria rodar o mundo. Se viesse pro Brasil, o valor que fosse, eu ia ver esse cara. Lembro do icônico show que ele fez aqui em São Paulo. Eu era muito pequeno, mas, cara, eu lembro dos meus primos mais velhos com a fita cassete, aquela black and white lá que bombou, aquele clipe totalmente disruptivo, né? Da mudança das faces, dos efeitos que ainda eram muito pobres, mas o Michael sempre gostou dessa coisa de trazer, ele sempre foi a vanguarda de trazer o cinema, ele praticamente criou o cinema no videoclipe, né? Então os videoclipes, por exemplo, um Thriller é um curta-metragem, dos bons, dos bons. Vincent Price narrando, porque ele tinha aquela influência do Museu de Cera, dos filmes clássicos do Vincent Price, né? E tanto que ele traz isso pro Thriller, a ideia toda do Michael praticamente, e ele traz o Vincent Price para falar aquela icônica introdução, né? Então é sensacional, sensacional. O Michael, assim, depois a guitarra do Van Halen em Bad, puta merda, e, pô, Martin Scorsese dirigindo, só isso só. Então, assim, ele sempre teve grandes diretores por trás dos clipes dele, e ele criou o que se chama videoclipe, entendeu? Não existe. É antes do Michael e depois do Michael. Fora as performances ao vivo, a entonação. Ele, quando criança, ele é bom em todas as fases da vida. Todas as fases, né? E tem uma história muito, mas muito triste. E eu acredito que agora, numa segunda parte, eles vão focar em dramas e questões muito polêmicas. Talvez, eu espero que mostre. Mas é um filme, assim, pra mim, 9 de 10, tá? Como filme sobre música. Você focar na música com uma narrativa muito bem feita, uma direção muito bem feita, e a produção, a recriação dos cenários, assim, é assim, você arrepia, juro. O cara encarnou o Michael Jackson, tá?
Então, assim, é um filme que com certeza eu indico a todos. Eu não sei se ainda conseguem ver nos cinemas, né? Talvez ainda esteja em cartaz, mas assim, que filme para ver e rever, e ansioso pela segunda parte. Espero que mantenha o mesmo nível técnico e que, enfim, mostre mais e mais desse grande gênio inesquecível, Michael Jackson. Uh!